Do canal Eric Play, tá começando mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu quero falar sobre, alguns mistérios que foram revelados no universo de One Piece. Como vocês sabem, saiu alguns capítulos do mangá recentemente e muitos mistérios foram desvendados, muitos mistérios que a galera do fandom de One Piece já tinha algumas dúvidas há muito tempo. Muita gente queria saber e não tinha aquela confirmação. Muitas teorias rolaram e vamos descobrir no vídeo de hoje se algumas dessas teorias de fato se tornaram realidade. E além dos capítulos do mangá ter revelado muitas coisas, outras coisas que também chamaram nossa atenção, que foi, assim vamos dizer, mais revelador, foi trazida no filme que estreou recentemente, dia 6, no Japão. Inclusive se tornou uma das maiores bilheterias lá no Japão. Então esse filme também agrega muito, trouxe muito conhecimento para a história de One Piece nesses últimos dias. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bom, nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre o personagem mais, vamos dizer, mais misterioso do universo de One Piece, que nunca praticamente só apareceu no primeiro capítulo e teve algumas aparições em alguns outros capítulos que não foi tão relevante quanto nos primeiros episódios. Ele teve mais destaque. E já na sua primeira aparição, nós observamos que ele era um cara muito, vamos dizer, overpower. Todo mundo temia ele, todo mundo sabia o respeito que ele empunhava no ambiente. Só que ninguém nunca tinha visto ele lutar. A gente só ouvia histórias e não sabia nada sobre o seu passado. E esse personagem é o Shanks, o Ruivo. E, inclusive, o filme recentemente, que saiu, dia 6, é onde mais característica deles foi citada no filme. Foi mostrado um pouco do seu passado, da sua história antes dele se tornar um dos imperadores do mar. Por isso que eu disse que o filme tem sim uma relevância. Bom, concluindo, o Shanks ele era um aprendiz do Gold Roger, o rei de piratas. E há muito tempo atrás a gente foi estabelecido, o fandom de One Piece chegou a teorizar que a habilidade do Shanks era mais disponível, era mais viável que o Shanks tivesse uma habilidade relacionada ao seu Haki. Ou seja, o Shanks não tinha nenhum tipo de experiência com Akuma no Mi. Todo o seu combate de luta era relacionado a ele ser um espadachim e o Haki que ele tinha, que era o Haki do Rei. E mais à frente o próprio Oda lançou um SBS dizendo que o Shanks não tinha nenhuma Akuma no Mi e que ele realmente lutava com seu Haki, mas isso nunca foi mostrado. E no universo de One Piece, a gente sabe que os indivíduos que têm um Haki poderoso, como o Haki do Rei e outros mais, que é conhecido como alguém que tem um Haki forte, esse Haki só é atribuído a um indivíduo quando ele tem uma linhagem sanguínea muito forte. Tipo, o Monk de Luffy, que no caso seria o Luffy, o principal, tem esse Haki do Rei porque ele tem uma linhagem com seu pai, que era o Monk de Drago, que é um revolucionário e também é um cara muito forte. O Ace, que é filho do Gold Rogers, que no caso é o rei dos piratas, tinha o Haki do Rei porque ele tinha essa linhagem com o rei dos piratas. E entre outros, como Edward Newgate, que também é um personagem casca grossa, e o próprio Gold Rogers. E a única exceção dessa regra seria, no caso, o Doflamingo, que despertou talvez no momento de fúria. Mas embora o Doflamingo também tenha uma linhagem dominante no universo de One Piece, que é o fato dele ser um dragão celestial, mas até então o seu pai não tem nenhuma característica de ser um pirata forte e tudo mais. Mas ele também despertou esse Haki do Rei. E o Shanks tinha esse Haki do Rei, que era conhecido como um Haki devastador. Ele, inclusive, era conhecido como um dos Haki mais fortes de toda a obra. Foi nomeado assim, mas até então a gente nunca viu ele trabalhando isso. E no filme atual a gente descobre um pouco mais sobre sua linhagem, que em uma teoria já espalhada em muitos canais no YouTube, a gente já chegava a bater nesse martelo, que o Shanks na verdade foi encontrado no navio do Rock Shebeck, no incidente de Gold Valley. Ele foi encontrado dentro de um baú pelo Gold Rogers e o Rayleigh, no caso. Foi encontrado dentro daquele baú e o garoto, ele é filho, na verdade, de um Tenryubito, ou seja, de alguém que tem de uma família nobre no universo de One Piece. Ele é filho de um Tenryubito e foi deixado lá, e o danado
Gold Roger encontrou ele. E tá aí a explicação pela qual o seu haki é tão devastador. No filme atual, o Shanks é conhecido como destruidor de haki de observações. Ou seja, nenhum adversário consegue lutar com ele utilizando o haki da observação, que no caso seria o haki que permite você prever o futuro, prever o movimento do seu adversário. O Shanks devasta essa habilidade, impossibilitando o adversário de utilizar contra ele. E até recentemente nos capítulos do mangá, a gente viu um pouco da extensão do seu haki do Conquistador, algo que a gente nunca viu no universo de One Piece. É praticamente como se fosse Dragon Ball. Os inimigos, pelo menos com Shanks, em Dragon Ball não tem aquele projeto de que as pessoas sentem o inimigo pelo Ki. Foi basicamente o que o Shanks fez. Ele ativou o seu haki do rei em uma certa escala, ao ponto do Aramaki, que era o almirante, o Touro Verde, que estava descendo o cacete nos bainhas lá em Wano, que no caso seria o Momonosuke, a Shinobu e acho que agora Raizon, estava metendo o cacete nesse povo, sentiu essa energia que estava próxima ao Wano, sentiu o haki do Shanks, ele até disse o nome de quem era o haki, e ele não é bobo nem nada, ele meteu o pé dali, fugiu de Wano. Então ali a gente viu outro patamar de habilidade que o Shanks tinha. E ao saber que o Shanks também é filho de um Terubito, isso explica para nós por que o Shanks tem tanta influência no universo de One Piece e por que o Shanks conseguiu de fato entrar em Marine Jaws, falar com os Goroseis sem nenhuma dificuldade. Ele é um filho de um Terubito, ele tem linhagem real, então é por isso que ele consegue ter acesso a essas informações. Hoje, no caso, graças às revelações que a gente teve, a gente consegue perceber isso, que o Shanks é um filho de um Terubito. Explica também o fato do seu haki ser devastador, o porquê daquela força devastadora deles. Além do mais, o filme traz para nós também algumas informações sobre sua tripulação, que também a maioria deles utiliza haki, como no caso do Ben Beckman, que ele utiliza haki nas suas munições de arma e pode utilizar o haki do armamento para neutralizar qualquer tipo de dano ou até mesmo pegar balas com as mãos. O filme trouxe para nós essa revelação e uma das coisas que a gente também consegue observar ao decorrer dos capítulos é o plano do Shanks, o que o Shanks tinha em mente, o que ele realmente queria, que no caso tudo não passou de um plano. Até então é o que a gente pode imaginar, tudo então não passou de um plano. O fato do Shanks ter roubado a fruta Gomu Gomu no Mi, isso já foi desvendado no capítulo do mangá que saiu, que ele roubou aquela fruta da galera do Cip Zero, e aquela fruta praticamente foi entregue ao Luffy assim de bandeja. Ele já esperava que o Luffy fosse comer aquela fruta, que ele já sabia o que aquela fruta representava no universo de One Piece, que no caso seria a reencarnação do Nika. Então era esse o plano dele, já que ele queria dar continuidade ao que o Gold Roger não conseguiu. Ao que me parece, em alguns quadros do mangá, a gente consegue perceber isso, que é como se o Shanks precisasse do Luffy, tanto que no finalzinho desse mangá, desse capítulo, o Shanks fala com o Bebek que é a hora deles reivindicar One Piece. Então, até então, o Shanks nunca tinha se movido porque o Luffy não tinha se preparado, porque ainda não era hora, o Luffy não tinha chegado àquele status de grande pirata, cujo qual hoje ele chegou ao nível de ser um yokai, um Yonkou, e despertou a fruta dele, reencarnando o Nika. No caso seria o Nika, né, que seria o Joy Boy, e talvez através do Joy Boy eles consigam pegar o One Piece. Bom, tudo isso foi revelado nesses últimos meses, depois de tantos anos a gente querendo saber um pouco mais do passado do Shanks, e o Oda surpreende a gente desse jeito, não só revelando quem é o pai do Shanks, qual sua linhagem sanguínea, revelando o porquê do seu haki ser tão poderoso e o porquê do Shanks nunca ter se movido antes, nunca ter agido antes, se era o interesse dele de buscar One Piece, porque ele precisava que aquela fruta fosse desenvolvida a alguém, e no caso foi dada ao Luffy, e que o Luffy pudesse agir, pudesse despertar aquela fruta, talvez porque ele precisa do Joy Boy, da reencarnação do Luffy, para ativar alguma coisa em relacionado a One Piece. Bom, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu peço a você e deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para um amigo seu e fui!